Oi, gente, boa noite. Meu nome é Pedro. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo do PDCA. O PDCA ele é uma ferramenta de melhoria contínua. Melhoria contínua significa um constante melhora na performance, mas ele pode ser performance de resultados. É um processo que vai buscar como você vai melhorar seu resultado. Não necessariamente você tem que estar com resultado ruim para estar melhor. Então, esse é o sentido de melhoria contínua. E aí, para começar, a gente começa pelo planejamento, que é a primeira parte do ciclo. Nessa parte, eu vou falar que a parte que você vai gastar mais tempo, nessa parte você vai definir tudo. Você vai identificar o que você quer melhorar, que é o seu problema, mas problema, nesse caso, ele tem um conceito mais amplo. Ele, por exemplo, não é só, eu tenho um gargalo no processo. Ele pode ser, eu estou lucrando 400 mil, eu quero lucrar 500 mil. Essa pode ser a definição do seu problema. Você quer sair de 400, você quer chegar em 500. E aí, nós temos que procurar esse problema, mas nós temos que agir de maneira correta. A gente não vai procurar todos os problemas e resolver tudo de uma vez. A gente tem que saber qual que é o target específico. Então, nós temos que procurar, basicamente, a causa fundamental. Normalmente, por exemplo, no diagrama de Pareto, você fala que 80% dos seus problemas são resolvidos por 20% de suas causas, resolvendo 20% de suas causas. Então, você tem que elencar as prioridades. O que você vai atacar primeiro? E para identificar problemas, você tem várias ferramentas, como, por exemplo, o Chical, que pode falar que o problema está no equipamento, no processo, na pessoa, no material, no meio ambiente ou no gerenciamento. Você vai poder identificar como você vai poder chegar à causa raiz do seu problema. E aí, você identificou a causa do seu problema, está na hora de você planejar como resolver. Você vai fazer um plano de ação para resolver seu problema. Você vai fazer indicadores, você vai desenvolver todo esse plano de ação, e aí você usa certas metodologias. Eu não vou conseguir falar todas as metodologias aqui, mas, por exemplo, a metodologia na hora de fazer um plano de ação é 5W2H. Você vai definir quem, o que, quando, onde, por quê, quanto e como. Quanto vai custar e como. Para partir do seu problema. Aí, beleza, nós planejamos tudo, utilizamos as ferramentas e aí chega na hora de fazer. Chega na hora realmente de botar a mão na massa no processo. Chega na hora de você executar seu processo, por exemplo. Está na hora da gente implementar essas melhorias e ver realmente se essas melhorias estão fazendo efeito. Sei lá, você quer emitir menos poluentes, você instalou o filtro. Aí a instalação do filtro é a hora de executar e ver qual a efetividade desse filtro. E aí, depois você executou o processo, está na hora de checar. Você checa como é que seu processo está correndo. Que aí, o que você faz? No planejamento, você já definiu alguns indicadores, você já tinha os indicadores de performance previamente. E aí, nessa hora, você vai checar isso aí para ver se o que você implementou está atingindo a performance que você quer. Porque essa é a hora de ver realmente se teve efeito. E aí, se não teve efeito, você vai ter que agir em cima disso e vai ter que voltar ao ciclo. Você vai ter que planejar de novo, replanejar o que foi feito, porque você não planejou de maneira direita. Se você tivesse planejado, tinha dado certo. Só que aí chega numa questão, beleza, e se deu certo? Eu criei um novo processo, deu certo. Aí o que eu vou fazer? Aí, se deu certo, está na hora de padronizar. Aí você sai do ciclo do PDCA e você vai entrar no ciclo do SDCA, que é padronizar, fazer, checar e agir de novo. E aí, na parte de padronizar, você vai desenvolver algumas ferramentas para o processo. Você vai desenvolver de maneira que esse processo continue a ser executado dessa maneira. Porque essa maneira, teoricamente, foi a maneira mais eficiente encontrada para fazer seu processo. Aí você pode desenvolver um procedimento operacional padrão. Você vai falar quando você vai fazer esse processo, como você vai executar, como tem que ser executado cada passo e quem vai fazer. Normalmente, você põe uma pessoa responsável pelo processo, porque você não pode ter, ter 5 pessoas responsáveis pelo processo, na hora de cobrar, você vai cobrar quem? Então, recapitulando, essa é a ferramenta de melhoria contínua, que busca uma melhora do processo e depois busca padronizar essa melhora. Então, é sempre um processo. Você tem um processo que está seguindo uma reta, então você vai melhorando. Na hora que você melhorou, você padroniza. Na hora que você padronizou, você pode sugerir outra melhora. Então, é sempre gerar um sentimento de inconformismo. Você está sempre querendo melhorar, sempre querendo mudar. Você está sempre buscando uma melhora, pode ser no processo, pode ser na empresa, pode ser em tudo que você faz. É esse sentimento que tem que ter, é um sentimento de melhora de performance sempre.